direto com o advogado trabalhista Vinícius Casconi. Até no 27 de dezembro está aqui com a gente. Que bom, Vinícius. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Aqui para fechar o ano, né? Estamos aqui mais uma tarde. É isso aí. E a semana passada a gente conversava, né, sobre os acordos que eram feitos das empresas com os funcionários para que se tire uma folguinha no Natal e no Ano Novo, né? Assim, trabalha uma semana e descansa outra. Isso acontece com o servidor público, acontece com o profissional da saúde, acontece com nós jornalistas, né? Agora eu queria falar, Vinícius, quando tem, por exemplo, uma espécie de férias coletivas, né? A indústria automobilística está acontecendo bastante isso, mas tem muita empresa, por exemplo, que cai muito a demanda de trabalho e acaba que os funcionários emendam, né, entre Natal e Ano Novo. Então, no caso desse ano, seria de sexta, dia 23, 22, né, até o dia 2 de janeiro, a terça-feira. Nesse caso, tem que ter convenção coletiva, o acordo pode ser feito individualmente e mais, se a empresa dá a folga, ela é obrigada a remunerar os trabalhadores, Vinícius? Bom, vamos lá. Primeira coisa, como eu sempre defendo aqui, coloco o posicionamento aqui na rádio, é importante ter o diálogo social, que a gente chama. Então, as partes têm que sempre conversar. E é sempre melhor que esse diálogo ele seja feito, inclusive, com o sindicato da categoria. Porque, realmente, você acaba tomando uma decisão que vale para todos os trabalhadores, né? E, evidentemente, tira aquele peso da história de que o empregador está impondo algo. A gente sabe que o empregado tem medo de perder o emprego, né? Ele está ali e a relação do chamado poder da caneta de decidir se o empregado continua ou não continua na empresa é do empregador. O empregador toma essa decisão. Se ele pagar os direitos demitindo, ele pode fazer o que quiser, ele não precisa justificar a demissão. No Brasil, não existe essa modalidade. Você não é obrigado a justificar o porquê você está demitindo alguém. Diferentemente de outros países. Por exemplo, na Alemanha, você precisa explicar o porquê você está demitindo uma pessoa. Né? Então, não existe essa modalidade da dispensa sem justa causa. Então, com base nesse princípio do diálogo social, evidentemente que as empresas têm que buscar o diálogo primeiro com o sindicato, é o que eu defendo. Segundo ponto, também com os trabalhadores, para tentar encaixar essas situações excepcionais, que fogem da regra geral. A regra geral, que seria cada empregado tirar suas férias no período ali pré-estabelecido pela empresa, e às vezes, de comum acordo, o empregado dialoga com a empresa e fala, olha, eu gostaria de tirar férias em tal mês. Se a empresa entender que é viável para ela, também vai lá e consente naquele mês específico. Então, isso é uma relação de diálogo importante. Então, essa é a regra geral. O que é fora da regra geral é chamado de férias coletivas. Então, as férias coletivas têm um requisito todo especial. Acontece em montadora de veículos, principalmente, porque normalmente, nesse período, todos os carros que deveriam estar para serem vendidos já estão nas concessionárias. E, normalmente, as montadoras têm um estoque de veículos, e aí, nessa época do ano, acabam aí, evidentemente, fazendo mão desse instrumento que são as chamadas férias coletivas. Você para praticamente a produção e dá férias para todos os seus empregados. Aí tem um procedimento a ser seguido, né? O procedimento é notificar o sindicato, para que o sindicato tenha informações sobre as férias coletivas, e aí a empresa concede as férias coletivas e deve remunerar, sim, esse período que esses empregados estão nas férias. Então, não é porque se dá as férias coletivas que tem que se observar a regra de pagamento das férias normais. É a mesma forma de pagamento, acrescida de 1/3 e etc., como assim determina a lei. Ou seja, nas férias coletivas, o trabalhador ele sai ganhando ou não, porque quando ele voltar, assim como acontece nas férias comuns, né, de qualquer funcionário, você recebe o adiantamento para as férias, né, e depois os dias que você não trabalhou no mês seguinte não vai ser recebido, né? Isso tem alguma diferença, Vinícius? Não, na verdade é assim, o que acontece? Importante, não existe um benefício para o trabalhador, é o pagamento das férias normais. Então, o adiantamento, né, do salário que a gente fala, que é desse período, que é o adiantamento das férias, realmente o trabalhador recebe uma antecipação desses valores. E é claro que isso, na verdade, lá na frente é descontado do salário. Então, não é que o trabalhador ganha ou perde, não. Ele tem um valor a receber no futuro e ele antecipa esse valor. Por isso que o trabalhador sempre tem que saber gerir suas contas nesse período,
porque realmente no mês seguinte ou nos dias seguintes após o período de férias, tem as despesas aí, né, que foram oriundas desse mês para serem pagas, e é claro que o dinheiro que ele recebeu de forma antecipada, ele precisa ser aí administrado para que possa honrar com seus pagamentos. Muito bem, então não dá depois para um empregado ir para a justiça querendo receber os dias, porque, entre aspas, ele foi obrigado a tirar férias, né? Não, na verdade, é importante deixar claro, quem decide quando o empregado tira as férias é a empresa, pela lei. Então, é a empresa que vai decidir em qual período o empregado tira férias. A única restrição que existe é que o empregado não pode completar 2 períodos aquisitivos. Ou seja, o que é um período aquisitivo? É a cada 12 meses de trabalho, né, e eu tenho direito a 1 mês de férias. Então, eu completo o período aquisitivo. Então, passei 12 meses, o 13º em tese seria uma garantia de férias. Ele pode ser gozado logo na sequência, se a empresa quiser, ou até completar o 2º período aquisitivo. Então, antes de completar os próximos 12 meses, ele é obrigado a tirar essas férias. Então, a empresa vai ter que conceder essas férias. Se a empresa não conceder, aí ela paga uma penalidade chamada férias em dobro. Aí, nesse caso, para o trabalhador já passando desse limite, né? Passando do limite. Ele não pode ter 24 meses sem tirar férias. 24 meses de trabalho sem tirar férias dá direito a férias em dobro. E se tiver um caso hipotético, por exemplo, que o trabalhador negocie com a empresa, olha, vai passar o prazo e eu queria tirar férias um pouquinho depois. Vamos dizer que ele é contratado no meio do ano ali para março e o empregado tem filho, quer as férias de julho para poder viajar com a criança. Isso poderia ser feito de acordo, mediante acordo, né? Ou de forma nenhuma. O empregado não pode tirar essas férias depois desses 2 anos, de jeito nenhum. Bom, nos termos da lei, caso isso aconteça, aí teria direito a receber as chamadas férias em dobro. Que é ilegal isso, né? Você tirar as férias fora desse período aí de até 24 meses. Então, esse é um grande problema. Então, se o empregador fizer isso por comum acordo com o empregado, ambos estão violando a lei. E é claro que quem pode acabar sujeito a uma penalidade vai ser o empregador, não o empregado. Então, se o empregado, uma hora ou outra, resolver ingressar na Justiça do Trabalho, potencialmente ele deve ganhar um processo em relação a isso, porque justamente não foi cumprido o prazo que termina a lei para tirar as férias. Então, por mais que se façam acordos, que são verbais, normalmente, ou mesmo que se façam por escrito, em tese não teria validade, porque está indo contra a lei. Você não pode fazer um acordo que seja contrário à lei. Se for contrário, aí é nulo, né? E sendo nulo, o empregado passa a ter direito a receber as férias em dobro. No caso, se esse empregado é demitido antes de completar os 2 anos, né? Aí, no caso, na rescisão, ele vai receber 2 férias. Bom, aí ele vai receber as férias gozadas e as férias proporcionais, né? Porque ele só tem o 2º período de aquisitivo quando ele completar mais 12 meses, né? Então, na verdade, se ele for demitido antes dos 24 meses, ele tem um período completo e um proporcional. O que é proporcional para as pessoas entenderem, né, Marco? É assim, para cada mês, o ano tem 12 meses. E nesses 12 meses, para cada mês que eu trabalho, eu vou adquirindo as férias proporcionais. Então, 1 sobre 12, se eu trabalhei 1 mês. Se eu trabalhei 6 meses, 6 sobre 12. Então, eu tenho direito às férias proporcionais. Então, se eu for demitido, eu vou receber a proporcionalidade. Então, o percentual que eu teria dos meses que eu trabalhei em relação a 12 meses. Então, se eu trabalhei 6 meses, eu vou receber o equivalente à metade das férias que eu teria direito a receber se eu tivesse completado os 12 meses do período aquisitivo. Para a gente terminar esse pacote, né? Chega no 24º mês, como você disse aí, talvez até com um acordo, tal, mas aí teria que fazer vista grossa para pagar as férias duplas, né? Mas num caso, por exemplo, de a pessoa querer fracionar as férias, tem que ser antes desse período? Cortou um pouco a ligação, Marco, mas apenas para esclarecer, você pode fracionar as férias. Isso é permitido. Hoje a lei permite em até 3 vezes, né, o fracionamento, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Então, existe essa possibilidade de fracionamento, tá? O empregador pode conceder as férias nesse tipo de fracionamento, evidentemente, e, no caso,
qualquer situação que fique aí no caso de uma rescisão de contrato, os dias que não foram gozados desse período serão pagos nas verbas rescisórias, junto ao termo de rescisão de contrato. Então tá explicado mais uma das dúvidas, estão explicadas algumas das dúvidas aí dos nossos ouvintes, trabalhadores aí, a respeito das férias, né? Sobre o que cobrar e o que não cobrar da empresa também, porque às vezes acabam cobrando coisas que não deveria, né? Acaba até perdendo tempo no processo. Quero agradecer muito ao Dr. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, hoje dia 27 de dezembro, quando a gente se falar a próxima vez já é no ano que vem, então quero desejar um feliz ano novo, obrigado pela parceria desse ano, grande abraço, Dr. Vinícius Cascone, para você e para a família, e até a próxima. Obrigado, Marco, feliz ano novo, feliz 2024 para todos os ouvintes, que seja um ano muito melhor para